Graças e paz, meus irmãos, sou o pastor Eduardo Oliveira, sou membro da Igreja Evangélica Rei dos Reis, pastoreado pelo pastor Neto Frota, nosso pastor presidente, e eu quero te convidar, nós vamos dar início à nossa escola bíblica, na forma online, temos também na forma presencial, e aqui é mais uma forma para que você possa estudar, aprender, revisar aquilo que está sendo falado também na forma presencial. E esse trimestre nós estamos falando sobre o Espírito Santo, divino companheiro, consolador e mestre. É uma revista comentada pelo pastor Gesiel Gomes, conhecido como Príncipe dos Pregadores. E o texto base está em Salmo 139, do verso 1 ao verso 14, tá bom? Nós vamos aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. Obviamente, é impossível esgotarmos o assunto sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é inesgotável, sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a conhecer, uma experiência nova com o Espírito Santo. Mas vamos seguir um pouco a revista, se ater um pouco o que a revista fala. Obviamente, não poderia ser diferente, que a revista ela é pautada na Bíblia. Como eu já disse, vamos começar pelo Salmo 139, do verso 1 ao verso 14. E eu não vou fazer a leitura da revista. Eu vou falar o que a revista, mostrar o que a revista nos direciona, pautado na Bíblia. E você que possui a revista, leia em casa, ou então tome nota aí dos versículos que estão sendo citados aqui. Estude um pouco mais, se aprofunde um pouco mais, busque outros livros, outros comentaristas e, obviamente, leia a Bíblia, tá bom? E busque, ore, buscando experiências com o Espírito Santo. Amém? Eu quero te convidar a orar, vamos fazer uma oração para iniciarmos a lição 1. Senhor Jesus, nós te exaltamos, te glorificamos. Espírito Santo de Deus, nos instrui, nos dá sabedoria e discernimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender, conhecer e viver mais a Tua vontade, o Teu desejo, o que Tu pretendes para cada um de nós e possamos andar segundo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nas nossas vidas, Tu és bem-vindo na nossa família. Faz aquilo que te apraz no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, a nossa lição 1 traz como tema Ele é o Santo Espírito. E é muito interessante isso, porque às vezes a gente não trata, ou em alguns lugares, ou algumas vezes a gente não trata o Espírito Santo da devida maneira. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Todos nós sabemos que não existe a palavra Trindade na Bíblia. Todos nós sabemos que não encontramos Trindade na Bíblia. Então, o que é a Trindade? De forma bem simples, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. É a junção desses três que a gente vê claramente em algumas versões, em algumas passagens bíblicas, mas a gente não encontra o nome Trindade. E só para que você tenha noção, aqui no texto áureo, ele traz um Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É nítida a presença do Espírito Santo do início ao final da Bíblia. É nítida a presença do Espírito Santo do início ao fim. Então, o pastor Gesiel, ao comentar o texto de Salmos e ao comentar essa parte inicial, ele trata sobre o Espírito Santo como Deus. Ele é santo, ele é Deus, assim como Deus é santo, assim como Jesus é santo, assim como nós somos chamados a sermos santos. O Espírito Santo, ele é o Santo Espírito de Deus. Amém? Então, nós vamos começar a tratar do Espírito Santo e nós vamos reconhecer o Espírito Santo nas Escrituras e reconhecer em alguns apontamentos, em alguns versículos, o seu agir como o Santo Espírito. Amém? E a primeira coisa, o tópico 1 é: o Espírito Santo ele é real. A gente tem que entender que o Espírito Santo ele não é uma forma de falar de Deus.
Ele não é uma forma inata, inalcançável, não. O Espírito Santo ele é real, ele é muito real, e que nós podemos e devemos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Nós devemos reconhecê-lo como nosso amigo, como nosso Deus, como alguém que tem autoridade sobre nós. E é interessante que o pastor Gesiel ele traz para nós, através de versículos bíblicos, o que está no tópico 1.2, o Espírito que possui características de uma pessoa. A gente é acostumado a ouvir que o Espírito Santo ele é uma pessoa, mas às vezes a gente fica imaginando, mas se ele é uma pessoa, como eu não consigo tocá-lo? Como eu não consigo ver, como eu consigo ver o meu irmão, o meu pai, a minha mãe? O que a gente precisa entender é que o Espírito Santo ele tem características de uma pessoa. Ele é santo, ele é poderoso, ele é Deus e ele tem características de uma pessoa. E isso faz todo sentido para que eu possa também entender que eu posso me relacionar com ele, que eu devo me relacionar com ele. Quer ver? Vamos ver alguns versículos que está aqui na revista e que também está, obviamente, que a Bíblia vai nos trazer. Pastor, qual é uma característica do Espírito Santo? Primeiro, sensibilidade. Efésios capítulo 4, versículo 30 vai falar sobre isso. A Bíblia diz assim: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo ele se entristece, assim como eu e você. Então eu tenho uma característica de me entristecer, o Espírito Santo também. Anote aí, Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçai o Espírito Santo. Mas também o Espírito Santo tem outra característica, qual é? Vontade. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, a gente percebe aqui a vontade do Espírito Santo de revelar. É a vontade do Espírito Santo. Além disso, nós temos que o Espírito Santo é quem inspira as profecias. Quando alguém vai declarar, quando o pastor, um irmão, uma irmã, alguém vai profetizar sobre a vida de outra pessoa, vai profetizar sobre uma nação, sobre um estado, sobre qualquer situação, não é da vontade dele. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E anote aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. É o Espírito Santo que revela as verdades divinas. Ah, pastor, como é que o senhor descobriu isso? Ninguém descobre nada assim. Está tudo sendo revelado pela Bíblia, através do Espírito Santo. A gente tem que aprender a diferenciar o espírito de adivinhação e o espírito de revelação. O espírito de adivinhação, ela vai te levar para o mal. Basta ver isso em Atos. Mas o espírito de revelação sempre vai ter algo que vai te aproximar de Deus, vai te aproximar do Senhor, vai te aproximar da palavra. Mesmo que você não queira ouvir aquilo, o espírito de revelação ele vai te aproximar ao que é de Deus. E quem traz isso para mim, quem traz isso para você, quem traz isso para o pastor, para o obreiro, para o diácono? Porque a palavra do Senhor não diz que é para quem tem cargo eclesiástico. A palavra do Senhor mostra que a revelação é para aqueles que servem, que adoram, que buscam, para o servo de Deus. Não é para quem somente tem algum cargo na igreja. Amém? Então é o Espírito Santo que traz as revelações divinas. Outra, é o Espírito Santo quem convoca os obreiros para o serviço. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, para a sua obra. O nosso papel é orar, mas quem envia é o Espírito Santo de Deus. Quem mais? É o Espírito Santo de Deus que se comunica com a igreja. Basta você ver isso em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Comunicação, características nossas, característica do Espírito Santo. O Espírito Santo não é mudo, muito pelo contrário, é Ele que nos direciona, é Ele que se comunica conosco. Mas, meu irmão, veja o quanto é difícil você tentar falar com alguém e essa pessoa não prestar atenção. Agora imagina o Espírito Santo querendo se comunicar com você, querendo se comunicar com a sua igreja, com a nossa igreja, e a gente está de ouvidos tampados, não querer ouvir uma instrução. Rapaz, o nosso pastor, o pastor Neto, ele sempre nos diz algo.
ouve a primeira instrução, obedece a primeira instrução e você vai se habilitar para a segunda. É por isso que muitas vezes nós só ouvimos uma instrução do Espírito, não porque Ele não quer dar, não porque Ele não quer falar, não porque Ele não quer nos instruir, porque a gente não obedece a primeira. Como a gente vai ouvir a segunda? Como a gente vai ouvir a terceira? Saiba, o Espírito Santo se comunica com você. Busque a comunicação com o Espírito Santo. Deixe os seus ouvidos abertos, abra o seu coração para que o Espírito Santo se comunique com você. Mas pastor, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? É isso? A Bíblia diz que Ele é Espírito e que se comunica ao nosso Espírito. Então, você tem que entender que dificilmente, se isso acontecer, será uma forma esporádica de você ouvir a voz de Deus, de forma clara, como você está ouvindo a minha. Geralmente é o Espírito Santo, ele vai tratar o seu espírito. Obviamente que a gente tem relatos de pessoas que ouviram claramente a voz de Deus, mas isso é exceção. Biblicamente a gente vê, o Espírito comunica ao nosso espírito, e aí nós temos o entendimento correto, verdadeiro, sem dúvida daquilo que nós devemos fazer. Amém? Outra característica, o Espírito Santo, ele testifica, ele intercede. Basta ver em Romanos, eu vou falar primeiro sobre interceder. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele que intercede por mim e por você nas nossas orações. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque pede mal, não sabe pedir. E a Bíblia diz que se a gente buscar a presença do Espírito Santo, chamar, convidar, falar, se comunicar com o Espírito, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E é ele que testifica. Antes, no Antigo Testamento, você vai ver que a confirmação de uma profecia seria o cumprimento dela. Agora, no Novo Testamento, e a segunda palavra, João capítulo 15, versículo 26, você vai ver que é o Espírito Santo que testifica. Você ouve aquela profecia e você tem certeza daquilo através do Espírito Santo. É o Espírito Santo testificando aquela palavra que foi liberada sobre você. Amém? Mas ele intercede, como eu já falei, é ele que nos guia, que nos direciona. João capítulo 16, versículo 13. Anote aí e leia em casa. É o Espírito Santo que nos ensina. Meu irmão, a gente costuma falar isso. Eu abro a boca, quem fala é o Espírito Santo, quem ensina é o Espírito Santo. De mim mesmo, eu não tenho capacidade, eu não tenho sabedoria, eu não tenho poder, eu não tenho para poder te levar a nada. É tudo a palavra, tudo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo. Só aqui nesses minutos iniciais eu já te dei várias opções que o Espírito Santo e características, e que você deve ter sede do Espírito Santo, vontade de ter comunhão com Ele. Anda na rua, fala com o Espírito Santo. Vai banhar, fala com o Espírito Santo. Está indo para o trabalho, está indo para a escola, para a faculdade, está em casa, ora, busca. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, senta aqui nesse lugar, fala comigo, usa-me, instrui a novos sonhos, novos projetos, me leva a novos lugares, que eu possa alcançar coisas novas através da tua direção, porque Ele que guia você, Ele que nos guia, Ele que nos direciona. Nós temos a capacidade de ser guiado pelo Espírito Santo, de ser direcionado pelo Espírito Santo, de comunicar, dele nos ouvir, dele nos direcionar, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo em nome de Jesus. Aí no tópico 2, a revista diz assim: ele é o agente que preenche, que aproxima e que conduz. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes eu fiquei me perguntando: como eu vou me encher do Espírito? Tudo bem que essa pergunta é uma pergunta muito plausível, mas sabe o que o Espírito Santo tratou no meu coração? Na verdade, o que o Espírito Santo quer dizer aqui é a consequência de você ser cheio do Espírito e de você ser cheio de vinho. Aquilo que leva à embriaguez. Quem é bêbado, quem está bêbado, cheio de vinho, quem anda na embriaguez, qual é a característica? Perde a consciência, anda errante, que um bêbado ele não anda em caminho reta. Ele anda para um lado, ele anda para o outro, e o que a Bíblia diz? Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo, e eu vou andar não conforme a minha vontade, ou deforme, sem ter uma direção, sem saber para onde eu vou, como eu vou, para onde eu vou. Quem é cheio do Espírito Santo anda de acordo com a palavra, de acordo com a direção do Espírito. E quem anda segundo a embriaguez, cheio de vinho, vai andar errante, sem saber para onde vai, sem ter a consciência para onde vai. E o Espírito Santo, ele não vai tirar minha consciência, ele vai me encher, ele vai me direcionar, mas eu sei para onde eu vou, porque ele está abrindo o meu entendimento, ele abre o meu conhecimento para onde eu vou. Então essa é a característica de quem está cheio do Espírito Santo e quem não está cheio do Espírito Santo. Pastor, como eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando eu estou andando segundo a palavra, quando eu estou direcionando segundo a palavra, quando eu falo segundo a palavra, quando eu ando sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, quando eu ando segundo a palavra do Senhor. Então enchei-vos do Espírito Santo. Além de ser cheio, ele diz assim, o Espírito é o que nos aproxima de Deus. E o interessante, que não aproxima somente quem é pastor, aproxima somente quem é evangelista, não. Qualquer pessoa pode ser aproximado de Deus através do Espírito, através de Jesus. É Ele que nos aproxima. Amém? Além disso, é o Espírito que nos conduz em oração. Eu já falei aqui mais um pouco antes. É o Espírito Santo quem desempenha um papel intercedendo por mim e por você. Faça o seguinte, ao iniciar a oração, diga assim: Espírito Santo, usa agora a minha boca, ajuda-me a orar, ajuda-me a falar as palavras corretas, ajuda-me a aproximar da tua vontade, Senhor Jesus, da sua vontade, meu Deus, ajuda-me. E você vai ver que a sua oração vai ser totalmente diferente, palavras corretas vindo na sua boca, palavras que você precisa ouvir, que você precisa falar, abrir o seu coração para Deus durante essa oração, e o Espírito Santo, ele vai te aproximar intercedendo. E meu irmão, o tópico 3 é o Espírito Santo nas Escrituras. Como eu li em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver o Espírito Santo do início ao final da Bíblia. Você vai ver o Espírito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo, ele está em todas, só que em algumas ocasiões a gente vai ler o Espírito de Deus, o Santo Espírito. O Espírito veio sobre ele, o Espírito se apossou dele. Isso é o Espírito Santo do início ao final da Bíblia. O Espírito Santo, ele não veio somente depois em Atos, não. O Espírito Santo de Deus, ele está no início ao fim. Eu provei isso para você em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Toda a Bíblia, o Salmo 139, que baseia essa primeira lição, basta você ler o Salmo 139, você vai ver o Espírito de Deus, você vai ver o Espírito Santo, amém? E para encerrarmos, também no Novo Testamento, o Espírito descendo como pomba, você vai ver antes de Atos, ali é o Espírito Santo, os céus abertos e o Espírito vindo sobre cada um, amém? E aí a gente vai entender que à medida que nós vamos andando, dirigidos pelo Espírito Santo, o Senhor, ele vai operar milagres, ele vai operar maravilhas, ele vai nos direcionar a palavras corretas. Meu irmão, busque, que a partir de hoje, você busque cada dia mais, um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer de mim e de você é intimidade. Que possamos ter mais intimidade, como eu tenho intimidade falando. Quantas vezes você fala com seu melhor amigo no dia? O de carne. Quantas vezes você fala com ele, manda mensagem? Por que você sabe que o seu melhor amigo não gosta de um tipo de piada, de um tipo de brincadeira? Porque você tem intimidade com ele. Porque você sabe que, por exemplo, você que é casado, que a sua esposa não gosta de um tipo de alimento, não gosta de um tipo de brincadeira, de um tipo que você fala, porque vocês têm intimidade. Agora, você sabe o que entristece o Espírito Santo? Você sabe o que o Espírito Santo quer para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia que você está ouvindo? Por que talvez você não sabe?
Porque talvez eu não sei, porque talvez nós ainda não estamos na intimidade com Ele. E por que não estamos na intimidade com Ele? Porque não buscamos, porque não falamos com Ele, porque não oramos da forma devida. Meu irmão, saiba que o Espírito Santo quer ter intimidade com você. E o Espírito Santo, ele é Deus, ele é santo, ele é poderoso, assim como Jesus, assim como Deus. Então que possamos buscar uma intimidade com o Espírito Santo, que possamos tratá-lo como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso melhor amigo, saber o que alegra, saber o que entristece, saber o que Ele quer, saber o que Ele não quer. Não que eu vou ter o conhecimento total dEle, mas Ele vai se revelar a mim. E da forma que Ele se revela, meu irmão, nós vamos alcançar coisas maiores, vamos mais para frente, vamos ganhar almas, vamos ganhar vidas a Jesus, vamos ser operadores de milagres aqui na terra para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então, para concluir, que nós possamos entender cada dia mais que nós precisamos dessa intimidade com o Espírito Santo. Amém? Que você possa tomar nota de todos os versículos que foi aqui falado, que você possa entender que o Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Deus e Ele quer ter intimidade com você. Que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te abençoe cada dia mais. Amém? E que você não abra mão da intimidade com o Espírito Santo. Deus te abençoe. Fica na paz.